Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Nós vamos para a lição de número 10, que tem como tema a promessa do Espírito. O que significa isso? Será que essa promessa ficou para os discípulos ou está de pé ainda nos dias de hoje para nós? Essa promessa diz respeito a quem? Quem pode de fato receber do Espírito? Ele está disponível nos dias de hoje? Será que nós podemos também, depois de lecionar esta aula, podemos orar para que as pessoas possam receber o Espírito Santo? Isso é possível? É sobre isso que nós vamos estudar na lição de número 10, a promessa do Espírito. Mas antes, pegue aí um bloco de anotação, a sua caneta, a sua Bíblia, a sua revista, para fazer apontamentos da lição de número 10, que está muito profunda, muito boa. E você também que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, verifique aí, ative o sininho para receber mais aulas e também deixe o seu like nessa aula. Se você quiser, pode também comentar sobre o tópico que mais te chamou a atenção, que eu quero ler o seu comentário, beleza? E no final, se gostar, compartilhe essa aula para os grupos de WhatsApp da sua EBD, da sua família, dos seus amigos, para que eles possam crescer de um conhecimento da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. A lição de número 10 tem como texto áureo João capítulo 20, verso 22, que nos diz: "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo." E qual que é a verdade prática dessa lição? É a seguinte: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Sim, que verdade prática profunda, não? Então você pode estar preparado para entrar nessa lição e aprender mais sobre o Espírito Santo. Nós temos 2 momentos nessa lição, 2 momentos importantíssimos. Em primeiro lugar, nós vamos verificar, analisar a afirmação de Jesus de que os seus discípulos receberiam o Espírito Santo, que inicialmente iria atuar na vida dos discípulos, promovendo o quê? Uma conversão. Então, inicialmente, conforme o autor Elianai Cabral nos deixa aqui escrito para nos ensinar que, primeiramente, o Espírito atuaria como um Espírito que convenceria o homem do pecado, também da justiça e do juízo. Vamos analisar também que, após isso, nós vamos ver uma ligação entre essa vida regenerada, vida transformada, com uma visão capacitadora do Espírito encontrada em Atos dos Apóstolos. Então, a primeira ação do Espírito na vida de uma pessoa é uma ação de regeneração, de transformação, de convencer o pecador de que ele está no pecado, de que ele necessita ser justificado por um justificador, senão ele vai passar pelo juízo de Deus. Então, isso traz para ele uma convicção do seu pecado, um arrependimento genuíno, e é o Espírito que promove isso. Em segundo lugar, depois desse homem e essa mulher transformado ou transformada, ele é capacitado, ela é capacitada para profetizar, para poder desfrutar dos dons e para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Vamos lá para o tópico de número 1, que tem como tema a promessa do Pai. Nós podemos observar que Jesus ele prometeu o outro consolador. Encontramos em João 14,16 as palavras de Jesus: "Ele vos dará outro consolador para habitar eternamente com vocês." Olha que texto impressionante, riquíssimo. E vamos interpretar mais, vamos conhecer mais, vamos fazer uma exegese desse texto, ou seja, extrair lições desse texto nessa aula. Vamos observar que a palavra consolador no original do grego significa parácletos. E Douglas, o que significa o parácletos?
O Paráclitos, ele também é conhecido como o ajudador, o advogado, o encorajador, ou seja, um Paráclitos se assemelha a um amigo que desenvolve um papel de advogado, de auxiliador em momentos importantes da sua vida. Lembra aí a figura de um advogado ou a figura de um amigo que sempre tem uma palavra positiva para te ajudar? Essa figura é também encontrada na pessoa do Espírito Santo. Ele é esse Paráclito. Ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força ativa. Ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ele também quer de fato se relacionar com você como um amigo para te capacitar, para interceder por você, para te encorajar. Então ele é o Paráclito, ele é o Consolador. Então, Jesus também fala a respeito da palavra outro. Ele diz: "Outro Consolador". O Consolador já vimos que é o Paráclito. E o que significa, Douglas, a palavra outro? Bom, no grego, conforme o pastor Elianai Cabral deixou para nós, no grego a palavra outro significa allos. E o que significa halos, Douglas? Halos tem como objetivo mostrar para nós outro, mas um outro diferente da palavra outro do vocabulário português. Se eu não estivesse aqui lecionando essa aula, talvez você procuraria um outro professor. Esse outro professor, olha só a palavra outro, tem características diferentes, pensamentos diferente, didática diferente. Então, esse é um outro professor, uma outra pessoa. Só que esse halos aqui de Jesus, ele não é um outro distinto de Jesus. Esse halos significa um com a mesma missão, um com o mesmo propósito, um com a mesma essência. Então, o Paráclitos, que é o consolador, o advogado, é outro consolador no sentido de ser o mesmo que Jesus, trabalhar como Jesus, cuidar dos discípulos como Jesus, guiar os discípulos como Jesus. Olha que coisa importante. Então, o Espírito, ele tem como missão fortalecer os corações dos discípulos de Jesus, assim como ele fortaleceu os corações dos primeiros discípulos. Tome nota, professor, disso. Tome nota, aluno. O Espírito Santo é um amigo conselheiro, um amigo que nos ajuda em tempos difíceis e também, principalmente, a sua atividade é nos orientar para nos mostrar que nós não estamos órfãos nessa terra. Ele está conosco, Deus está conosco, o nosso Pai está conosco, Jesus está conosco, pela ação bendita, pela presença maravilhosa da pessoa Espírito Santo. Tá gostando dessa aula? Te chamou a atenção esse primeiro tópico? Eu peço a você, verifique aí, se ainda não é inscrito, inscreva-se e já deixa o seu like para não esquecer, tá bom? Essa aula está empolgante. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos duas palavras importantes, outro consolador, allos parácletos, allos parácletos. E o que significa o allos parácletos? Aquele que tem a mesma missão, propósito de Jesus, de guardar, de abençoar e de ministrar o coração dos discípulos que eles não estavam órfãos. Vamos então para o tópico de número 2, que tem como título: O Espírito habita os discípulos. O Espírito habita os discípulos. Em João 20, verso 22, nós podemos observar o texto que nos diz: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O que que significa isso, Douglas? Será que eles receberam de fato o poder, a potência do Espírito Santo naquele exato momento? Mas a Bíblia diz que todos receberam o Espírito Santo depois, de 50 dias da Páscoa até o Pentecostes, passaram 50 dias, eles estavam ali em Atos 2 reunidos no cenáculo. Como que Jesus aqui 50 dias antes está falando a respeito deles receberem o Espírito Santo? Eles passaram na frente dos outros, eram 120, aqui são só os discípulos. Passaram na frente? Vamos analisar esse
esse texto. Será que os discípulos de fato receberam o Espírito Santo naquele exato momento ou foi em Atos 2? Bom, existe um grande debate a respeito desse texto e nós não vamos resolver a questão, mas há um grande debate a respeito do termo soprar. O que significa esse soprar? Bom, uns acreditam que nada aconteceu. Outros acreditam que foi apenas uma sinalização, um prelúdio para Atos 2. Ali foi apenas uma sinalização. Bom, o autor Elianai Cabral, o que que ele defende? Ele defende que esse soprar tem, primeiramente, uma relação com trazer nova vida, indicando o quê? Uma perspectiva da regeneração. Então, alguns teólogos dizem: não aconteceu nada. Outros dizem: foi apenas uma introdução para aquilo que iria acontecer em Atos 2. Agora, o teólogo Elianai Cabral, comentarista da lição que nós estamos aqui estudando, da lição de número 10, a promessa do Espírito, das lições bíblicas CPAD, ele defende que esse momento aqui foi uma perspectiva da regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito que ocorreu antes de Pentecostes. Então, nós podemos observar que uma outra expressão encontrada em João 20, 22 é a seguinte: recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência da expressão anterior ou da menção anterior, que significa assoprou sobre eles. E o que isso indica? O que isso significa, professor Douglas? Indica que o Espírito Santo, ele habitou nos discípulos naquele exato momento, não para trazer potência, poder para testemunhar, para utilizar dos dons, mas para os regenerar. Sim, se o Espírito não tivesse convencido aqueles discípulos, se Jesus não tivesse assoprado o Espírito em objetivo, em perspectiva de regeneração, que eles foram regenerados naquele exato momento, talvez eles tinham sido dispersos nesses 50 dias, talvez muitos teriam voltado para suas vidas, mas eles aguardaram ali no cenáculo a promessa do Espírito, ficaram ali juntos, deixaram coisas, deixaram famílias, deixaram bens, empresas e perseveraram. Isso só pode acontecer por meio de uma obra do Espírito Santo na vida dos discípulos, ok? Então, esse texto é importante. Recebei o Espírito está linkado com assoprou sobre eles o Espírito, que significa o quê? O Espírito habitando naquele exato momento na vida dos discípulos para o convencer, o regenerar, para que eles pudessem de fato permanecer ali em comunhão, oração e adoração, para que o Espírito pudesse descer de forma plena, terminar de encher. O que que é plenitude? Pensa aí num copo meio cheio ou meio vazio. Esse copo, quando ele é totalmente cheio de água e transborda, ali significa o pleró, ou seja, completou. Então, em primeira instância, eles recebem o Espírito como obra regeneradora, para permanecer fiel às palavras de Jesus, e depois eles recebem o Espírito de forma plero, ou seja, completa e plena para testemunhar e pregar o evangelho. A partir desse momento aqui, João 20, 22, a partir desse momento os discípulos se tornaram novas criaturas, completamente regenerados e sendo governados e habitados pelo Espírito Santo. E posteriormente, o que aconteceria em Pentecostes, eles também receberiam uma capacitação, plerol, complemento, uma capacitação que complementaria a vida dos discípulos, que é a habitação do Espírito Santo neles, para que eles pudessem, com ousadia, se tornarem de fato testemunhas oculares, a ponto de entregar sua própria vida por amor a Jesus. Que tópico
Top! Que tópico impressionante. Se você está gostando, eu peço a você, não se esqueça de deixar o seu like. Já faça isso agora. Verifica se você é inscrito ou não. Se não, inscreva-se agora e já comece a ficar preparado, porque no final dessa aula nós também, indicaremos um material complementar para você e você também pode compartilhar essa aula para outras pessoas. Tome nota disso, desse segundo tópico, tome nota disso. Os discípulos receberam primeiramente a presença do Espírito. Para quê? Regenerar, transformar e habitar. E depois eles recebem a potência do Espírito. Olha que coisa interessante nessa aula. Primeiro os discípulos recebem a presença do Espírito, depois os discípulos recebem a potência do Espírito para se tornar uma testemunha viva a respeito de Jesus. Tópico de número 3. Tópico de número 3 e não menos importante. Nós vamos estudar sobre a promessa do Pai no dia de Pentecostes, beleza? Então nós precisamos entender, na conclusão do tópico de número 2, que esse assoprar de Jesus e que o Espírito Santo veio sobre os discípulos é um assoprar linkado à regeneração. Assim acontece na minha vida, assim acontece na sua vida. Primeiro, o Espírito vem para nos regenerar, nos convencer que somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus, que não podemos fazer nada sem Jesus Cristo, que nós não somos nada em ninguém, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vem o Espírito, ele faz o quê? Ele nos regenera, ele nos transforma, ele nos aviva, ele nos vivifica, para que possamos de fato ser testemunhas depois, porque primeiro ele vem para nos regenerar e depois ele vem com a potência dele, com o poder dele, com o pleró dele, a plenitude dele que tem como objetivo o quê? Nos dá força para sermos testemunhas a respeito dele. Então, ele primeiro faz presença em nós, nos convence, nos converte e nos prepara para que depois ele possa nos enviar para uma missão extraordinária de ser testemunhas de Jesus. Bom, tópico de número 3 fala sobre a promessa do Pai no dia do Pentecostes. E, de repente, todos nós conhecemos esse texto de Atos, quando o Espírito vem sobre os 120. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus ele apareceu entre dois eventos importantes, conforme já pontuamos aqui, entre a Páscoa e dia de Pentecostes. Então, entre Páscoa e dia de Pentecostes, passaram 50 dias e Jesus ocasionalmente aparecia nesses 50 dias para poder fortalecer o coração dos discípulos. Ele já está num corpo totalmente diferente do qual ele havia sido morto. Agora ele passa pelas paredes, agora ele se apresenta, ele faz obras extraordinárias, como antes também, mas ele faz na beira de lagos. Então Jesus ele passa ali 50 dias com os discípulos, não todas as horas, todos os dias, mas ocasionalmente, beleza. Então da Páscoa, ele ressuscita quando? Na Páscoa, domingo. Da Páscoa até Pentecostes, passa-se 50 dias. Jesus, ele apareceu para os seus discípulos, na Páscoa, mostrando ao mundo que ele de fato é o Cordeiro de Deus, conforme nós podemos observar no estudo desse trimestre. Nós estamos vendo aí que ele de fato é o Cordeiro de Deus. 50 dias após a Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, que é o Pentecostes, e no final desses dias que, de repente, apresentou-se o Espírito Santo sobre a vida da igreja em Atos 2:2. Bom, esse acontecimento ele foi extraordinário. Foi o derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. Nesse período, todos foram cheios do Espírito. Lembrando que todos já haviam sido regenerados pelo Espírito. Agora, eles estão sendo completados pelo poder do Espírito. Observamos que, no ato da conversão, o Espírito realiza a regeneração. Contudo, desde que já somos de fato regenerados, é necessário que os salvos, regenerados,
transformados, sejam também completamente cheios do Espírito Santo, como diz aqui o nosso comentarista, cheios do Espírito Santo para um propósito. Você é cheio do Espírito Santo? Irmã, você é cheia do Espírito Santo? Irmão, você é cheio do Espírito Santo? Adolescente, você é cheio do Espírito Santo? Para quê? A pergunta é essa. Porque a Bíblia nos mostra que primeiro o Espírito vem para nos convencer do nosso pecado, da nossa dos nossos erros, do juízo de Deus e que nós precisamos buscar por um justificador. Ele nos convence e a gente corre atrás disso, pedindo a Deus e o Espírito Santo vai nos guiando. Beleza. Depois ele vem e derrama sobre nós o teu poder, nos completa, o pleró. Beleza. Mas para quê? Nos discípulos, na vida da igreja, vemos que o Espírito Santo vem sobre eles para testemunhar. Bom, assim sendo, para teólogos pentecostais, o ser cheio do Espírito Santo também significa ser batizado pelo Espírito Santo. Então, ser cheio significa ser batizado. Ser batizado significa também ser cheio do Espírito. Então, nós vamos observar que em Atos 2:4 todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. E isso é importante para nós, porque a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito, batizado pelo Espírito, é o falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo é uma experiência totalmente profunda na vida dos discípulos que já foram regenerados por Cristo. E essa experiência não se limita para aqueles dias, mas é uma experiência também que está disponível a você agora. Se você parar esse vídeo, começar a orar, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você já foi regenerado, mas ainda não veio sobre você esse poder do Espírito para você testemunhar, esse poder do Espírito para você falar em outras línguas, você pode parar esse vídeo e orar que o Espírito Santo agora ele pode invadir o seu coração, porque isso não foi para os discípulos somente, mas é uma promessa para toda a igreja e para os dias de hoje. Essa é uma verdade e é uma verdade para nós e precisamos ministrar isso. Professor, termina aí 10 minutinhos antes da sua aula, passa todo o conteúdo e peça às pessoas para se apresentarem. Aqueles alunos que já foram convertidos pelo Espírito Santo ainda não foram impactados pelo Espírito Santo com poder. Ore por eles, quem sabe o Espírito Santo possa batizá-los naquele exato momento. Essa é uma verdade. E quem batiza não é você, professor. Quem batiza não sou eu. Quem batiza não é o pastor. Quem batiza é o próprio Jesus. Ele disse: "E eu vou rogar ao Pai para que o Pai envie o outro consolador, o Espírito Santo". Quem roga para uma pessoa ser batizada pelo Espírito Santo é Jesus. Nós somos apenas instrumentos que ensinam as pessoas sobre essa verdade. Apesar de muitas pessoas acreditarem que as línguas, naquele exato momento que eles receberam como evidência do batismo com o Espírito Santo, da ênfase do Espírito na vida daqueles irmãos, alguns acreditam que foram línguas idiomáticas. Bom, essas línguas eram expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo que habilitou os discípulos a glorificarem a grandeza de Deus. Alguns acreditam que são línguas de outros idiomas, de outros países. Nós acreditamos que de fato foram línguas estranhas mesmos, ou seja, aquele que falava não entendia, mas aquele que ouvia compreendia muito bem, porque Deus operou tanto naquele que falava quanto no ouvido daquele que ouvia, para entender sobre a grandeza de Deus. Eram línguas desconhecidas, sim, para quem estava falando, mas compreendida para aquele que estavam ouvindo e compreenderam muito bem a mensagem de Deus. Então, Lucas nos mostra que essas línguas são evidências físicas e visíveis do batismo com o Espírito Santo. Então, qual é a marca, a evidência de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo quando nós, de fato, falamos em línguas? Essa é a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Claro que tem outras evidências sucessivas
usar essa, mas essa é a primeira, essa é a porta de entrada. E depois você pode também desenvolver o dom do Espírito por meio de vários outros dons que Paulo deixa registrado lá na carta aos Coríntios, capítulo de número 12, capítulo de número 13, do capítulo de número 14, onde ele fala sobre o dom da fé, dom da sabedoria, discernimento de espírito, dom de manifestar curas, tantos outros dons que o Espírito pode capacitar você para que você possa exercer. Mas o primeiro deles, ou a ênfase, ou o sinal, o primeiro sinal é o falar em línguas. Então você pode abrir a sua boca, orar a Deus, porque o Espírito Santo, assim como fez na vida dos discípulos, na vida da igreja, na vida de milhares e milhares de pessoas, pode fazer também na sua vida. Tome nota então disso. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do pecador. Olha que coisa interessante. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do pecador, agora já salvo, para testemunhar do Senhor Jesus em outros lugares. Então, até a volta de Jesus, essa é a promessa do Pai, e essa promessa pode ser manifesta. Então, para aquele que não conhece Jesus, essa promessa pode ser manifesta como? Regenerando ele, transformando ele e depois pleró, completando ele com o poder do Espírito. E se você já é regenerado, não é pleró, completo, capacitado, não tem as línguas como evidência, pode orar a Deus que ele também pode transformar a sua vida e te dar essa capacidade. Antes de você terminar essa aula, antes de você ir embora, tenho um vídeo aqui que eu deixei para você, está aqui, depois desse aqui, que significa ser cheio do Espírito Santo para quê? Assista esse vídeo como uma aula complementar, não vai passar de 15 minutos. Esse vídeo vai esclarecer você qual é a nossa missão, objetivo e propósito depois que somos cheios de fato do Espírito Santo. Deixe o seu comentário abaixo, deixe o seu like, pega essa aula e compartilha essa aula para os grupos de WhatsApp da sua EBD, da sua igreja. Olha que aula riquíssima, olha quantos conteúdos você aprendeu nesta aula e você pode compartilhar para outras pessoas. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.